Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Hoje, dia 27 de abril de 2026. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Eu sou seguidor de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal. Quero convidar você, antes de tudo, a se inscrever no nosso canal, ativar o teu sininho e receber, às segundas-feiras, uma meditação bíblica para a tua edificação. Nós estamos avançando aqui nas meditações sobre o livro e a vida de Jó. Hoje é a terceira ministração. Vamos meditar hoje ali no contexto dos capítulos 13 a 18 e também no 23, em cima de algo que o Senhor me acrescentou esses dias. E esses capítulos são justamente o coração da prova de Jó. Então Deus me falou muito sobre essa questão da provação da nossa fé e de que o Senhor conhece quem nós somos, né? Então o título dessa mensagem de hoje é: Quando a fé é provada, Ele sabe o meu caminho. Então eu quero que a gente se debruce agora sobre a palavra, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Então, como eu falei, nessa parte do livro, Jó está bem no meio da provação. Está no momento mais difícil, mais escuro, mais sem resposta, mais sem luz que ele possa imaginar. Está naquele momento em que ele realmente não entende o que Deus está fazendo e nem se Deus está nesse negócio que ele está passando. Tamanha a aflição, tamanha a dor, tamanha a provação. Então ele está no fundo do vale da provação, num tempo em que Deus ainda não mudou a sua sorte, que é o desfecho do livro de Jó, lá no capítulo 42. Eu faço um paralelo dessa situação de Jó com aquilo que o escritor São João da Cruz, né, ali escreveu no século XVII, aproximadamente. Ele escreveu, né, nos seus escritos algo que ele denominou como a noite escura da alma, né? A noite escura da alma, que é aquele momento mais tenebroso onde a crise emocional e espiritual são tão imensas, são tão grandes, né? Onde há uma sensação do abandono divino sobre a pessoa, sobre o cristão. Tamanha a dimensão da crise emocional e espiritual em que a pessoa está envolvida, e nessa noite escura da alma, segundo São João da Cruz, né? O propósito de Deus nessa condição é que a pessoa realmente extraia dela aquilo que não vale a pena e que absorva mais do Senhor em sua vida, né? E eu acredito que Jó estava passando por isso, né? Esse paralelo é bem sobre isso, né? Que nós estamos falando aqui. Então, nessa noite escura da alma que Jó estava passando, estava aqui um contexto de aprofundamento daqueles debates sobre Jó, de Jó com seus três amigos, né? Sobre a natureza da sua provação, o porquê que ele estava passando aquilo, e o que ele deveria fazer ou não fazer para sair daquela situação, e as argumentações de Jó com o Senhor e de Jó com seus três amigos. Então estava nesse calor dessa argumentação, né? Ou seja, além das lutas exteriores, ainda tinha essa luta relacional também ali envolvida, né? Porque os amigos de Jó cada vez mais insistindo nas suas teses, nas suas teorias, e Jó, por sua conta, rebatendo, né, essas teses, essas teorias, e ao mesmo tempo expressando sua lamentação a Deus. Então, Jó, ele insistia em declarar sua inocência e em questionar o porquê que ele estava passando tudo aquilo. E quando a gente vai ler esses capítulos, a gente vê nas falas de Jó uma mistura, uma turbulência de pensamentos muito grande, né? Pensamentos de dúvida, pensamentos de desesperança, né? Pensamentos de sentimento de injustiça, ao mesmo tempo pensamentos de ver uma justiça própria, né? E mesclado com alguns rompantes de fé, de declarações de fé, de afirmações muito firmes, né? Muito fortes da fé.
Enfim, aquele turbilhão de sentimentos, aqueles altos e baixos, né, que as lutas severas e prolongadas impõem sobre nós. Aqui a gente vê que o emocional de Jó não estava legal, não estava equilibrado. Ele estava numa gangorra aí espiritual e emocional muito violenta, muito intensa. Então, queridos, só para te dar esperança de que nós não somos diferentes, né? E aquelas pessoas que estão listadas nas páginas da palavra de Deus eram de carne e osso e pó, como nós somos, né? Então, isso nos traz uma certa consolação, que esse turbilhão e essa confusão, e muitas vezes essa contradição de sentimentos e pensamentos, assim como afligiram eles, também nos afligem, né? Então, você não precisa ficar preocupado com isso, não. Faz parte, tá? Faz parte desse pacote de lutas severas sobre a tua vida. Mas o importante, né, é que você não permaneça ou que você não fique tempo demais nesses altos e baixos, mas que você, pela graça e misericórdia de Deus, encontre as rotas de fuga, as rotas de saída desse desequilíbrio, dessa desestabilização espiritual e emocional. Então, é normal que quando a gente é pressionado além das nossas forças, que a gente tenha reações contraditórias, né? E com base nisso, né, meditando quando a fé é provada, eu listei aqui algumas falas de Jó que eu quero comentar contigo, que mostram justamente essa duplicidade, essa dualidade, melhor dizendo, da fé em luta com a descrença, da amargura lutando com a alegria, né? Da esperança lutando com a desesperança. Então Jó passou por isso profundamente e intensamente. E aqui, em resumo, é o momento do embate, do combate entre o melhor e o pior de nós, né? Entre o melhor e o pior de nós. É nesse momento que aflora o melhor e o pior que nós temos. Então eu quero trazer aqui alguns textos rapidamente para a gente meditar. O primeiro deles é Jó 13,15, quando Jó afirma assim: Ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Né? Jó está falando assim com relação a Deus. Né? Então, Jó aqui estava como que jogando a toalha. Ele me matará, já perdi a esperança. Mais ou menos assim, do jeito que eu estou aqui, o que me resta, né? Já perdi a esperança, ele vai me matar. Né? Mas mesmo assim, eu defenderei a minha conduta diante dele. Ou seja, mesmo assim, ainda tinha uma dose de justiça própria. Ainda tinha uma dose de meritocracia, como a gente falou na semana passada. Jó ainda, né, se baseava em virtudes, e nós devemos sim buscar virtudes, buscar obras de justiça, mas Jó estava se baseando ainda nisso para se colocar como isento, né, de lutas, isento de passar por provações, porque eu tenho um portfólio, um repertório de justiça aqui muito grande, né? Então Jó ainda se ancorava nisso, né? Você vê que ele mesmo reconhecendo que Deus ia matar, mesmo assim morrendo, ele ainda ia defender que ele estava certo, né? Enfim. Jó 14:1, ele diz assim, Jó, né? O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Aqui é como se fosse assim, tipo, ele parou para pensar e concebeu essa máxima de Jó. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. E se você for olhar friamente a frase, é verdade, né? A gente vive breve tempo, né? A gente parte dessa vida com a sensação de que viveu pouco, de que queria viver mais. E aqueles que veem seus entes queridos, suas pessoas próximas partirem, também ficam com essa mesma sensação. Porque, na verdade, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Então, a morte, de fato, é uma ruptura, é uma quebra brusca daquilo que Deus havia projetado inicialmente.
A gente vive breve tempo e essa vida breve ainda é cheia de cuidados, né? De inquietação, de preocupação, de ansiedade, de, oh Senhor, misericórdia, é muita coisa, né? E de fato é, queridos, e parece que quanto mais o tempo passa e a sociedade se complexifica, né? As coisas vão ficando mais pesadas, mais aceleradas, mais inquietas, mais ligeiras e mais superficiais. Isso nos dá uma inquietação muito grande. Se você simplesmente soltar o piloto, né, e deixar o barco correr sem se preocupar, assim, sem gerenciar a sua vida, você vai se encher dessas inquietações e preocupações. Então aqui soa como uma reflexão, mas como uma reclamação, né? Mas na verdade aqui também é um grito para que a gente viva uma vida que valha a pena. Já que ela é breve e inquieta, pelo menos tem que valer a pena, né? Se for para se inquietar, que seja com coisas eternas, né? Se for para viver na correria, que seja para salvar vidas, começando da nossa. Se for para se esforçar e suar, que realmente seja para que eu, minha casa, os que estão perto de mim, os que eu amo, sejam salvos, conheçam o Senhor, tenham revelação de Deus, né? E assim a gente vai ter sentido na vida. A reclamação de Jó é justamente essa. Eu, um cidadão aqui nascido de mulher, né, como qualquer outro, vivo uma vida breve e inquieta. Qual o sentido disso, né? Qual a razão de ser disso? Então, se for só para viver a inquietação, realmente é meio frustrante, né? É meio sem graça. Mas a graça está justamente em construir coisas eternas. Em construir amizades eternas, em construir famílias eternas, em construir vínculos verdadeiros e eternos. Nós nascemos para amar e para ser amados de uma maneira eterna. Isso é o que dá sentido, prazer, alegria, satisfação na nossa vida. Aleluia. Jó 14, de 13 a 17, esse eu vou ler aqui na palavra, que diz assim, uma reflexão de Jó. Cadê? Peraí. Jó 14, de 13 a 17. Que me encobrisses na sepultura, me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Terias saudade da obra de tuas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Então aqui Jó está falando desse anseio por uma morte com a esperança de um renascimento, de uma ressurreição. Se isso é literal ou simbólico, nós não sabemos, mas o fato é que ele queria, na verdade, é que Deus desse uma solução naquela situação que ele está vivendo. Que ele pudesse passar simbolicamente ou literalmente por uma morte e um renascimento, né? E assim, quando Deus o chamasse, ele poderia viver de novo, né? Mas ao mesmo tempo, ele parece que lembra que o Senhor é aquele que acaba com a esperança, né? Que desfaz a esperança. E aí nos versículos seguintes ele diz assim, versículo 18, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Então, parece que Jó aqui, por um breve momento, ele sonha com uma morte e ressurreição, uma morte e um renascimento, para no momento seguinte dizer, isso é besteira, estou aqui delirando na minha febre, na minha doença, né? Deus não vai fazer isso, porque é tão certo como uma rocha que se move, como a água gasta pedra, assim Deus destrói a esperança do homem. Então Jó estava realmente, queridos, sem ver luz nenhuma, né? Tamanha crise que ele estava passando e não conseguia ver esperança na vida mais.
Então, essa é uma afirmação muito forte para quem inicialmente se justificava e se colocava como alguém conhecedor de Deus, né? Na verdade, essa afirmação ela mostra que esse conhecimento do Senhor não era tão real assim, tão intenso assim. E eu não quero aqui crucificar Jó nem jogar pedra nele, porque muitas vezes nós agimos assim, às vezes falamos, ou se não temos coragem de falar, às vezes pensamos assim, né? Pensamos de que Deus, poxa Deus, não é possível, eu só levo toco, né? O Senhor parece que é especialista em destruir minha esperança, em destruir, né, aquilo que eu sonho diante do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente vê o nosso Deus como esse Deus destruidor, moedor de sonhos, moedor de esperança em nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo está falando contigo e comigo nessa noite para que você e eu, a gente traga à memória o que nos pode dar esperança. Para que a gente exercite o nosso domínio próprio para trazer à mente e ao coração aquilo que nos dá esperança. E saber que o Senhor é o Deus de toda esperança e o Deus de toda consolação. Nós passamos sim por problemas, por lutas, por dificuldades, mas nós temos um Deus que no final da história, o capítulo final, ele já escreveu. É um capítulo de vitória no qual nós depositamos toda a nossa esperança. Aleluia. Então, muitas vezes a gente fica com essa sensação, Deus só destrói a minha esperança. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jó 16:9, a palavra do Senhor diz assim: na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Né? Eu pergunto, você se sente assim? Como alguém que tem sido alvo desse ataque de Deus? Veja o que Jó está dizendo aqui. O Senhor, na sua ira, me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. E como meu adversário, aguça os olhos. Né? Adversário que fecha os olhos assim, mira flecha no alvo e atira. Né? Era essa expressão que Jó estava dizendo. Então, talvez alguns de nós aqui, talvez alguns que estão me ouvindo, estão se sentindo dessa forma. Deus está contra mim. Não é possível. Não é possível. Né? Deus está contra mim. Deus está me perseguindo. Deus está me caçando. Né? E Jó, ele tinha esse sentimento. Jó 16:19, ele diz assim: já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Opa! Aqui já começa a mudar um pouco, né? Então, você vê que ele vinha numa lamentação e nos pensamentos até meio atrevidos, né? Falando do Senhor, mas agora tem um momento de luz aqui, tem um momento de sanidade, onde ele admite que a testemunha, ou seja, aquele que conhece a história dele, que pode defendê-lo, está no céu. Opa, já começou a mudar. E nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Então, o seu defensor, ele reconhece Deus como seu defensor. Você vê, queridos, é a contradição pura. Assim como nós. No momento anterior, Deus estava contra ele. Deus não era pai, era padrasto, né? Como se diz no popular. E agora, Deus já é o defensor, Deus já é aquele advogado que advoga a minha causa. Né? Versículos atrás era o destruidor de esperança, e agora já é o advogado. Aqui, queridos, quando a gente começa a voltar a ver o Senhor como Ele é, aqui é o começo do fim da luta. Né? Quando você começa a devolver aos seus olhos, à sua mente, a percepção de quem é o Senhor, aí você começou o fim da sua luta e da minha luta. E Jó 17:9, o último texto que eu coloquei aqui. Jó diz assim: o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Aqui já é uma afirmação de fé.
Ele está dizendo, Deus é a fortaleza dos justos. O justo segue o seu caminho. Parece uma frase sem sentido, mas o sentido dela é, o justo cumprirá o seu caminho. O justo viverá os seus dias. O justo realizará o seu propósito. Segue o seu caminho, né? E o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Isso é verdade, sim. Ele se torna cada vez mais forte, o puro de mãos, no meio da luta, no meio da enfermidade, no meio da escassez, assim como no meio da paz, no meio da saúde e no meio da prosperidade. O puro de mãos se torna cada vez mais forte, porque o puro de mãos sabe viver com fartura ou com escassez, com enfermidade ou com saúde. Sabe viver perseguido ou aplaudido. Sabe viver com muito ou com pouco, porque o puro de mãos pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é o Senhor. Amém? Fazendo um breve resumo, caminhando para a conclusão dessa palavra. Faço aqui um paralelo com o Salmo 66, versículo 10, onde o salmista diz: Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Para que você não entendeu nada disso, o crisol é um recipiente, normalmente de ferro fundido, de uma liga metálica, onde se purificava a prata. Se colocava a prata com outros metais, com escória, a prata misturada, e se passava o fogo ali. Se esquentava, se esquentava, se esquentava, até que se separasse da prata o que não era prata. O que era pedra, o que era sujeira, o que era contaminação, o que eram outros metais, e ficava a prata pura. Então o crisol é esse recipiente, submetido a uma grande temperatura, a uma grande pressão, para a purificação do metal da prata, né? Então, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Então, imagina que você é essa barra de prata, com traços da natureza humana caída, com traços de pecado, com traços de memórias ruins que precisam ser curadas, com traços de cadeias, de outras coisas. Muitas vezes o que eu vejo, queridos, é que cristãos passam sim por uma libertação genuína, passam sim por um perdão genuíno, mas parece que ainda fica o cheiro, né, das práticas antigas, o cheiro do pecado, a memória do vício. Ainda fica, como diz no popular, né, o vício do cachimbo deixa a boca torta, né? Então tira o vício, tira o cachimbo, mas a boca ainda fica torta, né? Então ainda precisa ser curado, ainda precisa ser ministrado suficientemente para chegar na purificação que Deus quer, na prata pura que Deus quer, né? Então, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Quando nós passamos por provações severas, né, acontece que o Senhor revela o que está dentro de nós. Se a prata não é submetida ao fogo intenso, ela não vai revelar sua impureza. Ela só revela sua impureza submetida à pressão e temperatura intensas. Então, felizes são aqueles que têm a sabedoria de usar as provações de uma maneira educativa para si mesmos, né? E em segundo lugar, a prata, ela é um símbolo de redenção, né? Na Bíblia, prata aponta para a redenção, ou seja, aponta para Jesus, Jesus Cristo, né? A prata era usada como peças, né, de prata eram usadas como ofertas, né, por diversos sacrifícios. Então ela aponta para esse caráter redentivo, né, de Jesus. Então que as nossas provas nos aproximem de Jesus, que a gente possa conhecer Jesus de uma maneira mais íntima, mais purificada, mais intensa. Que não seja Jesus e outra coisa, Jesus e uma carninha, né? Jesus e um pecadinho, Jesus e uma carnalidade, né? Jesus e um cativeiro, não. Que seja só Jesus sendo revelado na nossa vida, para nós e através de nós. Que seja a prata purificada. Então,
a prata purificada aponta para essa maior proximidade, intimidade com Jesus, maior semelhança de Jesus em nossa vida. Aponta para que a gente viva esperando mais, resistindo mais ao pecado, crendo mais, orando mais, servindo mais. Essa é a prata purificada, né? Crescendo diante do Senhor. Finalizando essa meditação, por fim, eu falei, né, que o começo do fim da prova é quando a gente é restaurado da visão real de Deus em nossa vida. Quando a gente passa a ver novamente quem é o Senhor em nossa vida, né? Então é o começo do fim da prova. Aí a gente consegue entender que a soberania dele paira sobre tudo, 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 tudo que nos acontece. Sobre o dia mau, sobre o dia bom, sobre o dia mais ou menos, a soberania dele paira sobre tudo isso. E aí Jó, ele expressa essa percepção no capítulo 23, por meio de duas afirmações muito poderosas. No capítulo 23, ali, eu quero ler para você alguns trechos. Primeiro os versículos 8 a 12, que diz assim: Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se esconde-se à direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Então, essa percepção de Jó da soberania de Deus sobre todas as coisas levou ele a duas afirmações que é o começo do fim da sua prova. Primeiro ali no versículo 10, quando Jó diz assim: Ele sabe o meu caminho. Aleluia! Ele sabe o meu caminho. Então, glória a Deus, querido, porque ninguém sabe, mas Ele sabe. Deus sabe o seu caminho, o caminho que você vive. Deus te conhece, Deus me conhece, né? E aqui é Jó dizendo assim: Deus é quem constrói a minha trajetória. Deus é que constrói a minha história, né? Então aqui é uma afirmação da crença na soberania, no cuidado, no governo de Deus sobre a sua vida. Deus, ele está andando comigo, construindo a minha história. Aleluia! Isso é muito poderoso. E aqui, Jó, ele diz no capítulo 23, 11, Eu guardei o seu caminho, não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios eu não me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Né? Então, a primeira percepção e afirmação poderosa que começa a nos tirar da prova é: Deus sabe o meu caminho. Aleluia. E a segunda afirmação, aqui nos versículos 13 a 15, Jó diz assim: Mas se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo-o. Então, versículo 14. Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Em outras versões diz: ele cumprirá o que disse a meu respeito. Aleluia! Isso é muito poderoso. E Jó diz assim: e muitas outras coisas como estas ainda ele tem consigo. Ou seja, Deus cumprirá o que ele já disse a teu respeito e ainda tem muito mais. Aleluia! Isso é muito poderoso, queridos. Isso realmente restaura a nossa fé e nossa confiança no Senhor. Então, ele cumprirá o que disse a meu respeito. Ele cumprirá o que disse a teu respeito. Creia nisso em nome de Jesus. Nenhuma das palavras que Deus disse e tem acrescentado sobre a tua e sobre a minha vida, nenhuma dessas palavras cairá por terra, mas cumprirá tudo aquilo para a qual o Senhor as enviou
até a nós. Amém? Então, por isso tenha fé, porque ele sabe o teu caminho e ele cumprirá tudo o que te diz respeito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós selamos esta palavra com oração, com gratidão e com uma expressão de esperança, declarando que sim, o Senhor sabe o nosso caminho. E sim, o Senhor cumprirá tudo o que nos diz respeito. Eu te peço que teu Espírito Santo ajude a cada um que está ouvindo essa palavra a se levantar, Senhor, a sair do fundo do poço, a, Senhor, cessar as contradições no espírito e na mente e passarem a olhar com firmeza para ti, Senhor, para que assim possam ser restaurados emocional, espiritualmente, e o Senhor possa mudar a sorte de cada um, assim como mudou a sorte de Jó. Assim, nesse dia eu oro, Senhor, e te agradeço pela obra poderosa do teu Espírito na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Muito obrigado por ter partilhado essa meia horinha aqui comigo, ouvindo essa palavra. Espero que tenha te edificado. Se te edificou, te peço que você se inscreva no canal, ative teu sininho. Também possa repassar para as pessoas, né, que estão no teu círculo de amizades que precisam ouvir uma palavra do Senhor no dia de hoje, tá bom? Segunda-feira que vem nós continuaremos, né? Temos ainda 2 ministrações no livro de Jó, e eu te peço que você continue nos acompanhando e sendo edificado junto comigo, amém? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus e seja luz.